Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto, Bem-vindo. e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Ora, vamos lá então. Estamos confortáveis. Pedro, confortável, estamos prontos. 90 mais 3. Vamos a isso então. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e tenho a honra de ter aqui comigo os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje aqui temos um excelente convidado, Pedro Boças, alguém que nós queríamos ter aqui, sempre falámos que era alguém que queríamos ter aqui por todo o seu percurso, por todo o seu trajeto, a forma como influencia jovens como nós e todo o seu trabalho é uma inspiração efetivamente, portanto é uma grande honra tê-lo aqui. Antes de lhe passar a palavra, aqui o Ricardo vai fazer uma pequena apresentação do Pedro, portanto espero que goste. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Faço minhas as palavras do Afonso. É um grande privilégio para nós ter connosco alguém como o Pedro, que tal como nós também começou algo anónimo no futebol e que hoje se notabiliza nesta área. O Pedro tem 44 anos, desde miúdo que o seu pai o levava a todos os estádios do país e lhe passou este bichinho que é o futebol. É formado em Educação Física e Desporto pela Universidade de Lusófona. Diria que está estreitamente ligado ao futebol feminino, onde entrou pela mão do Mr. Nuno Cristóvão e venceu em conjunto com as suas jogadoras 2 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal, uma supertaça e também, sempre bom referir, 2 participações na Liga dos Campeões. Criador do conceituadíssimo blog Lateral Esquerdo, que todos deverão conhecer, que nasceu numa tarde em casa sem nada para fazer e incentivado por uns miúdos de uma equipa universitária que treinava à época e que lhe haviam mostrado o seu blog, e o Pedro sentiu-se tentado a criar o seu. Tem como grandes referências de treinadores, primeiro Mourinho, pela lufada de arte fresco que trouxe ao futebol naqueles tempos, e posteriormente Guardiola, por se identificar com as ideias que este treinador trouxe para o futebol. Venceu o galardão de mérito Maria Pedroto, treinador do ano, pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, melhor dizendo, e também chegou a ser nomeado para as Quinas de Ouro, um prémio da Federação Portuguesa de Futebol muito, muito importante, para melhor treinador português no futebol feminino. Escreveu o livro Construir uma Equipa Campeã, e é curioso porque usou esse mesmo mote do livro para motivar as suas jogadoras à época, que haviam perdido um jogo que lhes permitia passar para primeiro, e pedir-lhes para não o entalarem e serem assim campeãs nacionais. É docente convidado na Universidade Europeia, em pós-graduações como a que eu e o Afonso tirámos há pouco tempo, nomeadamente diretor técnico de futebol. É um grande apreciador de música, de cinema, séries, adora viajar. É membro do painel do Canal 11, podemos ver quase todas as noites nesse grande canal. E, para terminar, uma frase que eu gosto do Pedro, que é: podes ter as melhores ideias e ser o mais competente, mas se não tens a oportunidade, isso vale 0. Obrigado já pela oportunidade. Seja bem-vindo, Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e, uma vez mais, fica aqui o agradecimento pelo convite. Ora essa, Pedro, é mesmo uma honra. E antes de passarmos à dita conversa, e é aqui um momento também de fazer alguma publicidade a nós, que queremos, que com o nosso trabalho também queremos chegar longe, com trabalho, com dedicação, construindo uma credibilidade, e para isso vamos também anunciar aqui o nosso episódio ao vivo, que vai ser realizado no dia 22 de março, sexta-feira à noite. Portanto, estão cansados do trabalho, portanto preparem-se para vir ter um bom momento no Hotel Melian, onde nós vamos recordar, juntamente com figuras incontornáveis como o Dani, o Jorge Andrade, o Nuno Gomes, entre outros, recordar o Euro 2004, aquilo que podia ter sido a primeira grande conquista do futebol português, mas que não deixa de ser um feito histórico, e portanto não percam, os bilhetes estão online, portanto nós vamos deixar aqui o link para vocês e na descrição do vídeo para vocês poderem comprar o bilhete. E eu pego neste modo também para... Já convidámos o Pedro também a estar presente, mas também partilhar aqui um bocadinho do que foi a sua experiência na altura do Euro 2004, que memórias guarda e que nos possa contar aqui a nós e aos nossos espectadores. Olha, eu lembro-me de todos os jogos de Portugal no Euro 2004. Naquela altura, ao contrário de agora, não era muito comum ou muito normal Portugal andar nessas andanças, ou seja, vocês, pela idade que têm, cresceram a ver Portugal nas fases finais todas. Privilegiados. Eu não. Eu cheguei quase aos 20 anos e tinha visto Portugal numa fase final.
E portanto chegar ali ao Euro 2004, onde não só organizávamos e portanto estávamos presentes nessa fase final, mas tínhamos equipa para poder ganhar e naquela altura o Futebol Clube do Porto era campeão europeu, que nos dava ainda algum favoritismo mais. Foi um Euro, pelo menos para as pessoas da minha geração, muito especial, porque a expectativa de que pudéssemos ganhar era mesmo muito elevada. E lembro-me dos jogos todos. Obviamente há jogos que são marcantes, o jogo com a Espanha, ainda na fase de grupos, porque nós não passávamos se não ganhássemos à Espanha. A Espanha era uma das melhores equipas do mundo naquela altura. E nós ganhamos em Alvalade com um gol do Nuno Gomes, eu lembro-me perfeitamente, à meia volta, ali à entrada da área. Depois, obviamente, que os jogos mais emblemáticos, ou o jogo mais emblemático será aquele com a Inglaterra, lembro-me perfeitamente, estava na casa de um amigo meu, estávamos uma série de amigos, de joelhos, a enfrentar a televisão. Na hora dos penaltis, aquele momento do Ricardo, de tirar as luvas e defender. Depois lembro-me perfeitamente o jogo da meia-final com a Holanda. Estava a ver num bar na Expo, na altura, 2004, o meu primeiro filho nasceu em 2003, eu fui pai jovem, tinha aí 24 anos, se não estou em erro, e ele tinha 1 ano, e ele veio naquela maxicó, sabem, aquela coisinha de bebê, ele estava lá comigo nos bares, e depois foi giro, porque havia uns bares onde o som chegava primeiro que os outros, e no bar ao lado daquele onde eu estava, levantou-se tudo a gritar golo, e nós ficámos ali, o que é que se passou? Depois, passado tipo 5 segundos, o golo do Maniche, que é um golo incrível. Que a realização nem apanhou bem esse lance. Sim. Ou seja, lembro-me de absolutamente tudo. Foi uma viagem incrível e, independentemente de ter sido depois uma grande desilusão na final, para mim ver Portugal numa final de uma grande competição do europeu, eu já estava feliz. Óbvio que depois é com a Grécia e que devias ter ganho aquele jogo, porque a Grécia quase que não tinha ninguém, embora tenha feito um bom campeonato da Europa. E começa o europeu a ganhar-nos. Aliás, as 2 derrotas que nós temos são as 2 com a Grécia. Mas para quem, como eu vos estava a dizer, nós nem íamos às fases finais. Quando eu fui crescendo, fomos em 86 eu era muito novo, tenho ideia muito vaga, no México 86. Em 96 tínhamos uma grande equipa, mas depois fomos eliminados pelo gol do Poborski. E, portanto, esta era a 3ª fase final que eu via e já tinha... 4ª, com o Euro 2000. Com o Euro 2000, sim. E com o Mundial 2002 E com o Mundial 2000. Estávamos nesse momento a começar a estar presente. E ali tínhamos efetivamente grandes possibilidades de ganhar. Portanto, foi um Euro muito especial para mim. Não terminou da melhor maneira, mas naquela altura, chegar à final... Já considerei positivo, embora tenha sido a Grécia, não é? Aproveito também para lhe fazer uma questão técnica que me lembrei, que eu ouvi numa entrevista do Pedro em que, na altura da pandemia e fruto do Canal 11, de começar a passar alguns jogos já muito antigos, nomeadamente o Euro 2000, que o Pedro sente que o futebol teve uma mudança drástica ao nível tático e que chegou a afirmar, inclusive, que em divisões menores, como um CNS ou uma distrital, ou seja o que for, hoje já se vê mais coesão tática e menos espaços para jogar do que via em fases finais de europeus. Sim, sem dúvida. Aliás, há pouco tempo, nessa altura, o Canal 11 deu os jogos desse europeu de 2000. Eu recordo-me do Portugal-Alemanha, que foi um jogo incrível. Conceição. Nós, com os nossos suplentes, cilindrámos aquela equipa que nos ganhava sempre. Sim. E eu estava a dizer, revi o jogo há pouco tempo, ou há uns anos, e aquilo nem parece a mesma modalidade, porque estás a ver o jogo e só vês o jogador que tem a bola e mais um ao outro. Tu hoje estás a ver, e não é pela câmara, porque o plano está igual. Só que hoje vês o jogo e vês os 20 jogadores lá, porque há muito menos espaço, o jogo está muito diferente. Naquela altura tu pegavas na bola e podias ir a correr com ela. Por isso é que havia o número 10 que vinha buscar a bola nos centrais e levava a bola para a frente e corria e chegava até à área adversária. Hoje em dia já... O jogo é totalmente diferente, não há espaço, é óbvio que já não há 10, já não há muito espaço para poderes progredir com bola, é óbvio que se perderam muitas coisas, se calhar era mais divertido antigamente, havia mais espaço para a arte, por assim dizer. Agora, se não há, não é porque seja uma coisa má, é porque o jogo evoluiu muito do ponto de vista tático e torna o jogo mais difícil, e eu acho que, não me desprezando todos os grandes jogadores que ficaram para trás,
porque não tinham as condições que hoje em dia se têm, e não podemos esquecer isso quando comparamos jogadores da atualidade com os jogadores do passado, porque os jogadores do passado não tinham nem condições para treinar, nem o treino era bem feito, se calhar, não sei, e hoje em dia é tudo perfeito, mas olhando só para o jogo, ignorando isso tudo que está à volta, hoje é muito mais difícil ter sucesso do que antigamente, porque hoje tu, para receberes uma bola, tens que olhar 10 vezes sobre o ombro para ver onde está toda a gente, e se a recepção não é perfeita já não vai sair nada. E antigamente tinhas muito tempo para pensar e para executar. Lá está, não estou a dizer que o Eusébio ou o Pelé não chegassem hoje e não tivessem sucesso. Já ouvi muita gente que os viu jogar que dizem que teriam. Mas esse sucesso seria relacionado também com as novas condições de treino, novas condições que há hoje. Porque aquele jogo... dessa evolução. Exatamente, porque o jogo é muito mais difícil. Os próprios defesas tornou-se muito importante a colocação de apoios, Sim. o controle da linha, o controle Tudo de profundidade. Hoje em dia vai ao pormenor. Os guarda-redes, por exemplo, já não sei se já fizeram este exercício, cada vez mais há menos golos de livre direto. Os guarda-redes hoje em dia preenchem muito mais baliza. Se tem menos de 1,85, a malta já nem sequer os considera para a baliza. O Buffon até vai sugerir diminuir o tamanho, aumentar o tamanho da baliza, porque Sim. os guarda-redes de hoje chegam de todo lado. Sim, há equipas de scouting que nem procuram abaixo de uma determinada altura. Eu já tinha lido sobre isso. Eu não vi o Bento jogar, que dizem que foi um dos melhores guarda-redes de Portugal. Tinha 1,70m. Ele quase nem devia chegar à barra com 1,70m. Hoje em dia isso é impensável. Óbvio que seguramente tinha muita elasticidade e era muito rápido e essas coisas todas. Mas aquelas bolas que vão lá colocadas, não pode esperar que alguém que não tenha aquele 1,85 ou 1,90 é fisicamente impossível. Só com asas. Sim. Ou seja, acho que evoluiu em todos os sentidos. Agora, admito que se possa ter perdido alguma da beleza do jogo. Porque vês menos dribles, vês menos aquelas coisas maravilhosas, vês menos, vês se calhar execuções mais práticas e não tão vistosas, por assim dizer. Sim. E acha que se deve capitalizar os pormenores dentro do jogo? Sim, eu acho que isso é fundamental para seres melhor jogador e, se estivermos a falar de equipas, para seres melhor equipa e ganhares. Treinador. Sim, olha, foi uma das coisas que eu mais aprendi com o prof. Jesualdo, porque já lá iremos, se calhar, mas quando o Mourinho veio, passámos todos a centrar-nos só no que é coletivo, como é que a equipa defende, era tudo coletivo. E uma das coisas que eu mais aprendi com o prof. Jesualdo foi que o coletivo também melhora e muito se tu conseguires melhorar o individual. E aprendi muito com ele na maneira de atacar, de defender, técnicas individuais defensivas, técnicas individuais ofensivas. E que eu acho que em determinado momento e até na formação se começou a desguarnecer um bocadinho essa evolução. Começou toda a gente só a querer ter uma boa equipa. Toda a gente, os treinadores, que é para fazerem boa figura, querem ter uma boa equipa. Pois se ele é perneta ou não, isso é um problema dele. E o Jesualdo tinha esse cuidado de ir ao pormenor para melhorar individualmente os jogadores. E é curioso que, a propósito disto, quando nós estávamos lá no Santos, há um dia que o Lúcio Gonzalez, ele estava no Atlético Paranaense. O Lúcio foi jogador do professor no Futebol Clube do Porto. E o Lúcio mandou uma mensagem para o prof, e o prof mostrou-me, olha o que o Lúcio mandou. E o Lúcio estava a dizer, então prof, ainda continua a ensinar os meninos a jogar futebol? O Lúcio, um jogador do caraças, a perguntar se ele ainda andava a ensinar a malta a jogar futebol. Parece que o prof treinava infantis ou assim, não é? Mas não, o gajo... Ele mostrou-me também exemplos do Quaresma a elogiá-lo, porque melhorou muito em coisas pequenas sobre como se posicionar, como receber a bola. E depois, muitas vezes, a fluidez do jogo e a velocidade do jogo está não só... Às vezes vês uma equipa que não consegue ser rápida e tu estás de fora e pensas, é o treinador que não quer ser rápido. Às vezes não é o jogador que não consegue a execução. Que não consegue ter uma execução eficaz para permitir essa velocidade do jogo. E acho que é fundamental. Ou seja, nós vivemos uma era em que não se dava valor nenhum ao coletivo. Depois o processo coletivo cresceu exponencialmente, mas se calhar deixámos cair um bocadinho aquilo que era as componentes e as características individuais. E o sucesso está no não perderes aquilo que é coletivo, mas também potenciares o
o individual. A virtude está no meio, como sempre. E acho que até pegou aí num ponto interessante que é o facto da rapidez do jogo muitas vezes também não passa por ter só os jogadores rápidos, passa na forma como circulamos a bola. E eu agora lembrei-me assim de repente de um jogador que eu achei diferenciadíssimo nesse aspecto, que é o Enzo Fernandes, que se destacou por, em vez de o que uma equipa podia fazer em 2 ou 3 passos, ele fazia num. E isso aí é muito importante, ou seja, não é preciso só ter jogadores rápidos, é preciso ter jogadores que coloquem a equipa para a frente. O Willman agora? Sim, o Willman, por exemplo. Sim. Pá, o jogador que eu estou a tentar lembrar-me de outros para não dizer que é o que mais aprecio, mas é capaz de ser o jogador que eu mais aprecio no futebol mundial hoje em dia, é o Phil Foden. Mas não é, isto não é de agora que ele está a fazer golos a toda a gente, é de há 2, 3 anos para cá que é o jogador que eu mais aprecio, e quando faço algumas análises com alguns jogadores de futebol, trago sempre exemplos do Foden. Pá, porque ele não precisa de ser ultra veloz para fazer o jogo rápido, porque ele recebe sempre da maneira perfeita, passa sempre da maneira perfeita, e é aquele, olha, é se calhar, quando eu disse, se calhar perdemos um bocadinho da arte, mas ganhamos em eficácia e eficiência. O Foden, se calhar, é o expoente máximo disso. Aquele tipo de jogador, pá, se calhar não vejo muitas cuecas ou cabritos, mas tudo o que ele faz, para mim, é absolutamente perfeito. É se calhar a minha maior referência, sobretudo em jogadores que jogam em espaços curtos, em zonas de criação. Ele tem aquela recepção característica de receber logo à meia volta. Sim, as coisas que ele faz são simples, mas são incríveis e contribuem muito para o jogo do City. Muito bem. Hoje fez um grande jogo. É verdade. Sim, não vi, mas sei que fez 2 golos, não foi? Um grande gol. Sim, voltando aqui um bocadinho atrás na história do Pedro e falando na altura foi adjunto do Nuno Cristóvão no 1º de dezembro, depois transita e recebe essa oportunidade de ser treinador principal no Futebol Benfica, e na altura chega num período em que havia uma hegemonia no futebol português feminino do 1º de dezembro, penso que tinham 10 campeonatos, qualquer coisa assim, sim. E depois consegue quebrar esse período de hegemonia. O Oriense já tinha ganho, era bicampeão nessa altura, não era? Como é que foi chegar a esse futebol feminino? O que é que, e depois para uma pergunta mais generalista, tendo em conta que eu vi uma entrevista sua na altura em que disse que seria muito difícil nos próximos tempos o futebol português conseguir atingir um nível mais profissional. Efetivamente houve uma grande evolução. Fica surpreendido com isso? O que é que mudou? Como é que fala-nos um bocadinho dessa experiência? Começando pelo fim, o que mudou foi o investimento que a Federação fez. A Federação está a fazer um trabalho absolutamente incrível na promoção do futebol feminino, no apoio que deu também aos clubes para criarem condições para ter futebol feminino. A diferença é abismal entre aquilo que era o futebol antigamente, e quando digo antigamente não é preciso recuar muito. Eu estive lá, acho que saí em 2016, portanto não foi assim tanto tempo quanto isso, e em 2016 éramos todas as equipas totalmente amadoras. E quando digo totalmente amadoras, eu tinha muitas jogadoras que não recebiam sequer, ou seja, elas tinham despesas para jogar e serem campeãs nacionais. Saía-lhes do bolso, ir para o treino, voltar do treino. Uma ou outra tinham algumas ajudas de custo, ou porque vinham de mais longe, mas era toda a gente totalmente amadora. Eu no primeiro ano tive um ano inteiro sem receber. Era por gosto. E estamos a falar da equipa que era campeã nacional. Fazíamos as coisas por gosto. Sim, não era profissão. E portanto acho que foi percorrido um caminho incrível, muito graças à Federação. Mas saudar também os clubes que acreditaram e que investiram. Sim. Nomeadamente logo naquele primeiro ano o Sporting e o Braga. Depois veio o Benfica, veio o Famalicão, enfim, depois uma série bastante. De equipas. Ajuda muito. O Mr. Francisco Neto esteve aqui connosco já e disse-nos que tinha jogadoras que saíam dos trabalhos, iam treinar, tinham que apanhar transportes, era uma logística complicadíssima, portanto só mesmo por muito amor à modalidade é que conseguiram se ingrar. Nós treinávamos, já não tenho a certeza da hora exata, mas tínhamos treinos que eram 9, 9 e um quarto, que acabavam às 11 da noite. Porquê? Porque isto não era só a realidade do futebol Benfica onde eu estava, era a realidade de todas as equipas femininas. Clubes que têm 1 campo, 2 campos para treinar, que têm 15 equipas entre 2 de iniciados, 2 de infantis, 2 de juvenis, e tu tens que encaixar aquilo. E a verdade é que naquela altura o futebol feminino era a última das prioridades dos clubes.
nós no Futebol Benfica conseguimos, pelos resultados, tornar-nos uma prioridade do clube. Mas antes de termos os resultados não éramos. Aliás, antes de chegar tinham lutado pela descida no ano anterior. Há uma coisa curiosa, eu tinha apalavrado com a direção do Futebol Benfica que entraria lá e ficava a treinar a equipa se não descessem. Se descessem, eu não aceitaria o projeto. Até porque eu tinha uma série de jogadoras que queriam vir comigo, que já tinham trabalhado comigo no 1º de dezembro e que já as tinha desafiado, e elas todas disseram que sim, que viriam para o Futebol Benfica, mas elas estavam habituadas a ser campeãs nacionais e não vinham jogar para a 2ª divisão. E é curioso que na última jornada do campeonato o Futebol Benfica precisava de ganhar para não descer, foi em casa, e eu estava lá na bancada e estávamos 4 ou 5 jogadoras à espera que aquilo ia-se discutir basicamente o nosso destino, porque se o Futebol Benfica não ganhasse, descia a divisão e nós não estávamos lá para o ano. Ganhou e então nós entramos, trouxe, que se não estou em erro, 6 jogadoras que vieram do 1º de dezembro, depois juntando a uma boa base que o Futebol Benfica tinha. Lutou para não descer, mas tinha uma boa base de jogadoras, algumas ainda jovens, e fizemos o que ainda não tinha sido feito naquele clube, e foi espetacular. Embora seja, e eu digo isto muitas vezes, embora seja, ou naquela altura fosse amador, os sentimentos que nós tirávamos dali eram o mesmo que estivesse a jogar no Sporting, no Porto ou no... Nós ganhámos um campeonato com um golo na penúltima jornada, por acaso não foi na última, senão ainda tinha sido mais épico, mas na penúltima jornada nós entrámos em campo no 2º lugar e fomos ao campo da equipa que estava em primeiro. E se não ganhássemos, íamos para a última jornada em segundo e de certeza que não éramos campeões. E nós marcamos o gol, estávamos a perder 1-0 ao intervalo, e marcamos o 2-1 no último segundo dos descontos. É que nem é nos descontos, era um lançamento, não, um livre, e acabavas. Quando a nossa jogadora bate o livre, já passava do tempo de descontos. Portanto, era só elas tirarem a bola de lá e acabava. E a gente marca o golo naquela altura, que até é o vídeo que os gajos do 11 estão sempre a passar. Ainda bem que não foi o árbitro que apitou agora o Real Madrid, senão Opa, e tipo, aquilo, para quem vê, pode não... E futebol feminino, amador, não era o Benfica, nem o Sporting. Para quem está de fora, inclusive, se eu não estivesse lá dentro, aquilo não tinha grande importância. Mas para nós que lá estávamos, vivemos aquilo como se fosse uma Champions League. E, ou seja, as emoções que eu tirei ali, a felicidade que eu tirei dali, pá, é impagável. Voltava a passar por tudo outra vez. Claro, acredito que sim. E quais eram as especificidades de treinar uma equipa feminina, sobretudo uma equipa que vinha, lá está, de uma luta pela descida? E basicamente é como o título do seu livro, é como ter uma equipa campeã. O que é que, sim, em resumo, porque não, olha, não dá para ter o... A maior dificuldade foi, porque como não era profissional, no profissional tu vais contratar 4 ou 5 ou 6 ou 7 jogadores e é o normal, e quem está tem que se aguentar. Ali, como não era profissional e elas jogavam quase por prazer, não é? E como jogam por prazer, elas todas querem jogar. Quando não jogam, os homens também quando não jogam ficam chateados. Pá, mas recebem para aquilo, têm que aguentar. Elas não, estão ali por prazer e depois não têm prazer porque não jogam. A azia é maior. E chegar com 6 jogadoras que eu já tinha treinado a um grupo novo, as coisas têm que ser bem geridas. Eu acho que geri bem porque tive a preocupação de manter as capitãs que já estavam, conhecê-las, explicar que não vinha para ali para, sem critério, meter a jogar as que eu trouxe e sentar as que já lá estavam, mas colocando logo desde o início que eu só estou aqui porque quero ser campeão. Não estou aqui para... Isto não vai ser educação física. Não joga quem se porta melhor. Joga quem mostrar mais rendimento. Mas houve durante um certo período alguma desconfiança do... Pá, exato. Porque jogam as que ele trouxe. Jogam as que são as amigas dele. Porque se elas vêm trocam um clube que é não sei quantas vezes campeão para vir para aqui, é porque são as amigas dele. Então ele vai meter as amigas a jogar. Havia um bocadinho esse espectro. Mas depois também encontrei muita gente boa que já estava no Futebol Benfica e que jogava, que tinha muita qualidade a jogar e que também já precisava de estar numa equipa diferente, com outras ambições. Eu acho que depois as coisas começaram-se a contagiar e, curiosamente, olha, algumas das que já estavam no Futebol Benfica foram absolutamente decisivas para tudo aquilo que nós conquistámos.
A Matilde Fidalgo era a capitã, que depois jogou no City. A prima do Bernardo Silva, não sei se viram essas reportagens, ela já estava no Futebol Benfica. A Ana Teixeira, que agora está no Canal 11, era uma central super importante, também já estava no Futebol Benfica. Encontrei ali muita gente com muita qualidade, que depois no final do dia também ficaram felizes porque agora tinham mais colegas com qualidade para poderem ganhar jogos em vez de estar na luta pela manutenção. Precisavam do clique. Alguma... Não, ia dizer, introduzir o tema, porque nós também temos uma página, também temos o nosso projeto aqui. Em paralelo ia coexistindo o lateral esquerdo. Começou em 2007, creio eu. 7, sim. Portanto, já lá vão 17 anos, se não pagam as contas. Já é quase maior de idade. Já é quase maior de idade. E já sai à noite, o lateral esquerdo, já tem idade. E queria perceber um bocadinho, ou seja, nós sabemos como é que começou e sabemos os moldes em que está, mas queria perceber, também sei que foi de uma forma, não é na brincadeira, nada é na brincadeira, mas de uma forma menos formal. Sim, E como é que tem sido essa viagem? Porque nós acompanhamos, o lateral esquerdo faz parte da nossa vida desde praticamente sempre. Sim, opa, é uma das coisas que eu tenho pena, e começando pelo fim, é que agora já não tenho tanto tempo e, na verdade, também motivação para continuar a produzir no lateral esquerdo, o que é uma pena, porque o lateral esquerdo mudou a minha vida. Se eu hoje estou aqui sentado com vocês é pelo lateral esquerdo. 12 anos, não foi? Só passado 12 anos é que aparece a primeira grande oportunidade. Profissional. Sim. Mas, começando pelo início, eu criei aquilo na brincadeira, como vocês disseram no início. Eu estava a treinar uma equipa de malta universitários, eu nem sabia o que era um blog, e os gajos vêm ter comigo, a gente fez aqui um blog, vai lá ler e dá-nos a tua opinião. E então eu depois acabei por criar um blog, durante muito tempo foi anónimo. Porquê é que foi anónimo? Porque naquela altura, e porque, na minha opinião, o jogo do ponto de vista tático era pouco desenvolvido ainda, mesmo em 2007. Ainda havia muito a questão era um jogo mais individualizado do que propriamente coletivo. E então durante muito tempo aquilo era um bocadinho disruptivo, era crítico para muitas equipas e consequentemente para muitos treinadores e até jogadores. E então foi anónimo durante muitos anos porque eu achava que ninguém sabia quem eu era, não é? Nunca tinha, ainda nem sequer tinha estado no futebol feminino, porque depois de estar até podia dizer, não, mas eu deram uma oportunidade e eu ganhei, mas ali nem sequer... Eu não era ninguém, entre aspas, porque, e já falámos sobre isso, acho que valem mais as ideias, só que se não tiveres a oportunidade de as provar, vão sempre desconfiar. Mas pronto, entre aspas, não era ninguém, e eu sabia que se... é o Pedro Boças que escreve isto, ninguém sabe quem é o Pedro Boças, eu estava a dizer coisas, ainda ia ser alvo de chacota. E então, o facto de ser anónimo, e depois de falávamos bem de futebol, foi criando... nas pessoas até o quererem saber quem era, porque aquilo começou, passado pouco tempo, começou a ser lido pelas pessoas do jogo, por muita malta do jogo, que reconheciam ali que havia ali coisas que eram boas. Se calhar aqueles que não eram criticados achavam que era bom, os outros se calhar não tanto. Olha, eu lembro-me, por exemplo, o Joel Rocha, o treinador que agora está no Braga, na altura quando estava a treinar o Benfica Futsal, ele convidou-me para almoçar, e disse-me, eu sigo o lateral esquerdo desde que aquilo era anónimo, e estava sempre a pensar, tenho que descobrir quem é este gajo. Quando soube que eras tu, tive de te convidar para vir almoçar, porque eu adorava tudo o que tu escrevias lá. Mas lá está, se não começa como anónimo, e se calhar as pessoas, isto se calhar é alguém do futebol, isto deve ser um gajo que sabe muito, e iam-me dizimar quando eu apareço. É quando já podia dizer qualquer coisinha, porque não, deram uma oportunidade. Na altura, o futebol feminino era bem desvalorizado, não é? Mas eu tinha sempre mas foi aqui que me deram a oportunidade, foi aqui que eu mostrei serviço. Se me derem a oportunidade no outro lado, pode ser que eu mostre no outro. E aí foi mais fácil aparecer e revelar a identidade, mas durante muito tempo foi anónimo por isso. E eu estava a dizer que me mudou a vida porque é pelo blog que surge o convite para ir para o futebol feminino. E depois vêm os troféus todos que foram no futebol feminino, isso obviamente que me deu projeção. É pelo blog que eu sou convidado para ir para o Canal 11. E depois é no 11 que eu conheço o prof. Josualdo Ferreira. Aliás, o prof... Há uma coisa engraçada, o prof não é muito de responder a mensagens nem de falar com quem não conhece, ele não faz isso. Enquanto trabalhávamos juntos, muitas vezes ele até me dizia, vê lá se sabes quem é este, se vale a pena eu responder ou não. E ele não respondia a ninguém e pedia-me para investigar quem eram as pessoas.
E eu antes de ir para o 11 com o prof, eu naquela altura no lateral esquerdo eu estava a falar com alguns treinadores para me mandarem um vídeo do treino e depois eu ia à procura do jogo para colocar algo a acontecer em jogo que tinham treinado. Pá, e todos os treinadores acederam. Falei até com o Rui Vitória, que me deu o plano de jogo de um Benfica Braga. Na altura ele estava no Benfica e partilhámos o plano de jogo do Rui Vitória. E curioso que o Benfica fez 2 ou 3 golos nesse jogo com lances que tinham sido treinados. Mas para o Jesualdo, eu mandei-lhe uma mensagem toda bonita, toda XPTO. Pá, ele nunca me respondeu à mensagem. Passado aí uns 6 meses de já estarmos no 11, aliás, eu nem sei se não estávamos já no Brasil, ele pergunta-me assim, ouve lá, foste tu quem há uns meses mandaste uma mensagem a pedir para eu fazer qualquer coisa para o lateral esquerdo, não foi? Eu fui e ele, desculpa lá, eu não respondo a ninguém. Ele nem conhecia bem o... Era um daqueles casos raros que chegou até ele e ele não o conhecia pelo lateral esquerdo. Mas num dos convites do professor João também não lhe atendeu o telemóvel logo, pois não, estava a jantar e depois esperou e ligou-lhe depois para o Boa Vista, não foi? Sim. Portanto, também não é só o professor João que não atendeu o telemóvel, o Pedro também. Sim, mas quando foi para o Santos teve o fim de semana todo a checar o telemóvel que nunca mais chegava. Sim, porque ele disse-me, aliás... Que eu queria rejeitar o convite. Eu acho que aquele programa era à quinta-feira à noite que dava o futebol a sério, não era? Acho que era futebol a sério. Eu acho era a quinta, é capaz de ser. Era a quinta. Eu acho que era a quinta que o prof disse-me, no final do programa, ele chama-me e diz-me assim, isto já fora do ar, Pedro, tenho aqui uma possibilidade de ir treinar para o Brasil. Pá, provavelmente não vou, porque aquilo é só viagens, eu já não tenho idade para essa vida e quase certeza que não vou. Mas, na eventualidade de eu mudar de ideias, tu queres vir comigo? E eu, claro que sim, prof. Isto numa quinta. Depois passavam os dias e ele não dizia nada, eu sempre a olhar para o telefone e ele nada. E eu sempre naquela, liga ou vai parecer mal. Voltou-lhe a ligar, ele ainda vai estar a achar que eu vou estar a pressioná-lo. Quando eu nunca tinha trabalhado com ele nem nada, não tinha moral nenhuma para estar a aconselhá-lo ou dizer-lhe o que é que fosse, ia só esperar no meu canto. Mas estava lá no meu canto e ele nunca mais dizia nada. Foi assim uma espera muito complicada. E quando chegam ao Brasil, eu ouvi uma entrevista do Pedro a dizer que o Brasil é um caso quase de esquizofrenia, porque há 14 ou 15 grandes equipas e as 14 ou 15 é como se... E o Mister disse que é como se o Rio Ave aqui exigissem ser o Rio Ave ser campeão. Sim. E ouvi também dizer-lhe que no Brasil há uma diferença para com o futebol europeu, se calhar hoje menos acentuada, mas na altura mais acentuada, que é, o futebol não é visto como os 11 atacam e os 11 defendem, os defesas defendem, os avançados atacam e a coisa está mais ou menos dividida assim, e que o futebol moderno já não comporta isso. Acha que o treinador português tem que impor, quando chega ao Brasil, porque o Mister esteve lá e saberá, tem que impor aos jogadores brasileiros essa filosofia mais moderna, ou tem um pouco a adaptar também as suas ideias ao que a realidade lhe permite? Eu acho que tem que impor, mas ao impor corres o risco de não resultar sempre. Mas, por exemplo, eu acho que o sucesso do Jorge Jesus e do Abel tem muito a ver com o facto de eles terem conseguido ter equipas onde todos atacam e todos defendem, e sobretudo no Flamengo deve ter sido muito difícil conseguir que aquelas vedetas todas corressem todos para o mesmo lado. Mas aquilo, eu senti muitas dificuldades nesse aspecto, porque é cultural. Os próprios adeptos... e lá está, são milhões e milhões e milhões. Dando o exemplo do Santos, era o clube, não sei se ainda é, mas creio que era ou é ainda o clube com o melhor palmarés na América do Sul. Quase tudo feito quando jogava o Pelé. Depois um ano com o Neymar. De resto, nunca ganhou. Só que a verdade é que efetivamente se não é o número 1, anda próximo. E as pessoas vivem um bocadinho disso. Portanto, a exigência é muito grande. Eles tratam o clube como se fosse o melhor do Brasil, quando não é. E depois, voltando àquela questão do cultural, eles adoram quem? Adoram os jogadores que fintam toda a gente, claro, que fazem cuecas, e que também marcam grandes golos, obviamente, mas esses não são sempre os melhores jogadores, e eles gozam de uma proteção dos mídia e dos próprios adeptos que é muito difícil para um treinador conseguir mudar esse tipo de jogadores. E depois, nós tínhamos... Eu posso dar nome, que já foi há muito tempo e eu já nem sei onde é que ele está. Por exemplo, o Soteldo. Soteldo é visto
ou era naquela altura, como um deus no Santos. Um deus. Os gajos falavam do Sotelo. O Sotelo vai para o Manchester United, o Sotelo vai para o Real Madrid. Estes gajos estão malucos. O Sotelo não joga no Braga. Mas porquê? Porque ele com bola fazia cenas super diferentes, incríveis. Só que depois não corre, não defende, de um ponto de vista coletivo, dava cabo da equipa. Tu falavas com ele, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Se ele não fizesse, o que é que tu fazias? Tiravas. Tiravas, mas depois, durante a semana, tens os mídia, tens os adeptos, e passado 15 dias vais embora porque tu tiraste o Sotelo. Estou a dar um exemplo, mas não é literalmente assim. Mas só para que se perceba. Ou seja, esses jogadores são super protegidos, ao contrário, outros que dão tudo pela equipa e que te ajudam efetivamente a ganhar, mas se não forem esse tipo de jogador que marca grandes golos, ou são a crítica e os próprios adeptos não gostam muito deles. E às vezes é difícil. Eu lembro-me de um jogo, nós tínhamos um médio que eu gosto muito, gostava muito, que era o Diego Pituca, que era bom tecnicamente, fisicamente também, uma capacidade de trabalho do caraças. E ele jogava como médio interior esquerdo e o Sotelo jogava extremo esquerdo. Ou seja, o Pituca tinha que defender lateral, tinha que defender médio, dava a correr por dois, basicamente. E depois o outro é que marcava o golo e era a vedeta. E ainda me lembro de um jogo em que vêm os dois para o balneário a discutir, porque o Diego Pituca fartou-se de estar a correr por todos e o outro lá parado à frente. E depois é assim, é muito difícil, porque tu tiras o jogador e arriscas-te àquela tua decisão a virares toda a gente contra ti, criar mau ambiente, e depois a equipa ainda fica pior porque tens um mau ambiente brutal. Eu dava sempre o exemplo, o Sotelo ou outros jogadores, outros Sotelos, vêm para a Europa e imagina, vai jogar no Liverpool, primeira vez que ele está parado a ver o jogo, levava uma assobiadela da bancada, que ele nunca mais ficava parado. Ali não, não interessa, aquilo é o normal. O assobiado é se tu cobras o gajo que tem que correr, aí tu é que és assobiado. Não, ele tem que estar aí sossegado. Ele é estrela, tem desculpa. Aqui na Europa isso é impensável. Sim, algum jogador que não ande para a frente e para trás joga numa primeira liga inglesa, nem os adeptos deixam. E ali é ao contrário, esses são super protegidos, e para o treinador o trabalho fica mais difícil. Por isso é que eu dou muito valor ao que o Jorge Jesus fez. Não, podes pegar. Só pegando na visão que o Pedro levantou aqui, e já tivemos outras opiniões também de estás a ir para o mesmo sítio que eu, conhecedores de futebol brasileiro. Queria perceber se concorda ou se discorda com a ideia de que já foi levantada várias vezes por grandes treinadores que estão no Brasil, que essas equipas brasileiras em Portugal chegavam e ou venceriam ou lutariam efetivamente pelo título, e em contraponto, se um Benfica, um Porto ou um Sporting fossem para lá, iam ter sérias dificuldades em vencer. Posso complementar a pergunta com outra? Não, que é isto, correto? E depois se muita da diferença que existe entre o futebol brasileiro e o futebol português, / europeu, passa muito pela cultura técnico-tática e pelo treino dos treinadores brasileiros, porque lá está, os treinadores portugueses foram quase os primeiros europeus a ir para lá, quando houve uma grande diferença. Nós já falámos disto também aqui, que os treinadores brasileiros tiveram grande influência em Portugal, e há 20 anos para cá perderam essa influência, e agora foram os treinadores portugueses que foram para lá, inclusive o Pedro. Um 2 em 1. É um 2 em 1. Em termos de individualidades, aquilo é incrível. Nós no Paulistão jogávamos contra equipas que estavam na 4ª divisão e todas tinham avançados que marcavam os golos mais incríveis que tu passas aqui anos em Portugal sem ver. Individualmente, é incrível. Eu acho que dependeria de onde fosse jogado. Se eles viessem jogar para Portugal, eles é que passavam mal, porque iam ter que se adaptar ao jogo europeu. Mas pegando na realidade e irmos nós para o Brasil, as coisas também mudam, porque para lá não tens tempo para treinar, estás sempre a viajar. Por exemplo, o exemplo do Santos então ainda era mais sintomático, porque em Santos não há aeroporto, o aeroporto é em São Paulo e nós demorávamos 2 horas, dependendo do trânsito até podia ser mais, até ao aeroporto. Portanto, imagina, só para fazeres um jogo no Rio, aliás, todos os jogos fora, à exceção dos que são em São Paulo, que esses só precisavas de fazer 2 horas de autocarro, tinhas as 2 horas de autocarro, mais o avião, para chegares na véspera, depois jogas e depois vens, passado um dia, passado 2 dias estás a jogar outra vez. Ou seja, não há condições para tu melhorares muito a tua equipa. Portanto, o que eu acho é que se o Benfica, o Porto, o Sporting caíssem no Campeonato Brasileiro, iriam tornar-se como eles.
E aí, se calhar, sem ter o mesmo talento individual, poderiam eventualmente passar mal, mas eu acho que lutariam sempre com os melhores. Se fosse cá era diferente, acho que as nossas equipas tinham mais condições pela qualidade do trabalho, mas também se fosse cá eles iam ter que se adaptar àquilo que, Sim, mas eu que até se faz digo, por cá. exemplo, o exemplo de um Palmeiras, que é treinado por um português e muito bem, tem tido muito sucesso lá e com relativa facilidade tem vindo a ganhar vários títulos. Se cá também teria essa supremacia, é sempre difícil e injusto estar a fazer. Eu acho que caía aqui era equilibrado. Não acho que o Palmeiras chegasse aqui e fosse campeão, mas se calhar podia, não acho que fosse facilmente, se calhar podia ser, mas também podia não ser, acho que não é mas claro. Estaria na luta. Sim, estaria na luta, isso sim, isso estaria. E em relação à minha pergunta, acha que tem muito a ver com essa cultura tática e com a forma como se treina lá? Acha que há uma grande diferença entre o treinador brasileiro e o treinador europeu, até pela escola, pela forma como... Se calhar o treinador brasileiro tem que se adaptar àquela cultura, àquilo que eu estava a dizer. Eu acho que é mais difícil ser treinador no Brasil do que na Europa, onde o público e os mídias são um bocadinho mais instruídos do que lá. Regra geral, também há de haver muita gente instruída, quer no público, quer na mídia brasileira. Mas eu acho que isso influencia muito, porque lá está, os maus jogadores que são tidos como muito bons têm um respaldo grande que lhes permite não melhorarem, não evoluírem. E aqui na Europa não tens essa hipótese. E aqui o treinador na Europa, e também acaba muitas vezes despedido, mas tem uma segurança muito maior. Tu aqui, o Sérgio Conceição, o Roger Schmidt, o Rubén Amorim, o Rubén Amorim se quiser agora tirar, se o Gyökeres deixar de correr e de cumprir, e se o quiser tirar, ele não vai ser despedido por tirar o Gyökeres. Vão aguentá-lo. E no Brasil, ao mínimo, vais a andar e, portanto, é mais difícil tomar decisões do que aqui na Europa. E continua um projeto, não é? E continua no Brasil, isso seria impensável. O Pedro no Santos, não sei se queremos já passar para esta pergunta, mas eles depois quiserem voltam atrás. Cruzou-se, como falámos ali, com alguns craques que estão a despontar. Um deles até aqui em Portugal, que é o Marcos Leonardo. O Mister contava-nos ali uma história insólita sobre o Marcos Leonardo. Eu queria perguntar-lhe, antes de contar essa história, se quiser repeti-la, o que é que acha que é o Agora Marcos... já perguntaste, vai ter que repetir. Exato. O que é que acha que é o Marcos Leonardo? O que é que acha que ele pode acrescentar também aqui ao futebol português e ao Benfica, mais em concreto? Olha, eu acho que ele tem um potencial incrível para ser um avançado que marque muitos golos e que chegue a grandes equipas e a grandes campeonatos. E começando pela história, só para se perceber primeiro, nós no Santos tínhamos 3 pontas de lança. Caio Jorge, que era a seleção sub-20 do Brasil, acho que tinha sido campeão do mundo sub-17. O Yuri Alberto também era da seleção sub-20 do Brasil. E depois o melhor deles era o Sacha, que é um que está agora no Red Bull, que é mesmo bom jogador. Não é muito conhecido aqui, mas é mesmo bom jogador ele. Tínhamos estes 3 pontas. E o Marcos Leonardo eu acho que ele estava nos sub-17, nem nos sub-20 estava, porque nós não o conhecíamos, e dos sub-20, mesmo que não o utilizássemos, nós sabíamos quem eram. Estava nos sub-17, porque ele tinha 16 anos, fez nesse ano os 17, e acho que estava a ter muito sucesso nos sub-17, naturalmente, e a direção do clube, o diretor desportivo, falou com o professor e disse, temos aí um miúdo nos sub-17, que tem estado muito bem, e nós, para o valorizarmos, podemos trazê-lo a treinar com a equipa principal. Pessoa, sim, pode vir. Então, mas qual é a posição dele? É avançado. Ok, pode vir que eu integro no treino. Numa semana de treinos, o Marcos Leonardo mostrou que era muito melhor que o Caio Jorge, que o Yuri Alberto, que o Sacha. Logo ali, com 16 anos, no treino, não vimos em jogo, mas no treino foi mesmo impressionante. A capacidade de remate dele com o pé direito, com o pé esquerdo, as rupturas, incrível. O professor, logo nessa semana, sentou logo a equipa técnica a dizer, vocês já viram o miúdo a jogar? O miúdo faz-me lembrar o Falcão. O Falcão, ele tinha treinado o Falcão no Porto, que é um avançado topo mundial. Faz-me levar o Falcão, eu vou já levar este miúdo à convocatória, a gente vai estrear este miúdo, que este miúdo vai ser uma estrela do futebol mundial. E, embora a gente tivesse 3 avançados e jogasse muitas vezes só com um, porque eram 4-3-3, o prof levou logo no fim de semana o Marcos Leonardo à convocatória e a ideia era estreá-lo, porque percebemos logo que ele era especial. E o professor queria estreá-lo, só que esse jogo é uns quartos de final do Paulistão. Nós estávamos a ganhar 1-0 e depois há alguém que é expulso, eu já não sei quem. Então acabamos o jogo com 1 a menos e a tentar segurar o resultado, e as substituições são um bocadinho
no sentido ou no intuito de segurar a vantagem, porque se ganhássemos íamos para as meias finais do Paulistão. Depois eles acabam, acho que foi a Ponte Preta, viram o resultado, nós com 10 eles acabam por virar e nós já não tínhamos substituições para meter o Marques, então o Marques acaba por não entrar e depois na semana seguinte fomos despedidos, ou seja, o Prof estreou o Marques na convocatória mas não estreou em jogo por essa incidência, porque senão ele tinha entrado, porque deixou mesmo muito boas sensações a toda a gente e eu acho que ele vai, não sei porque é que não tem mais tempo de jogo, o que sei é que todo o tempo de jogo que tem ele está a aproveitá-lo e eu acho que quando pegar no lugar não sai mais. E em relação ao Marcos, eu tinha aqui uma... Porque ele e o Marcos e o Vitor Roque, que está no Barcelona, são dois pontas de lança muito baixos, são abaixo de 1,75 m e foge um bocadinho a este novo perfil de ponta de lança que se começa a estabelecer. Haaland, temos agora o Gyökeres, tivemos o Darwin em Portugal, avançados muito possantes, atléticos, exploram muita profundidade. De que forma este tipo de avançados, e que lidou de perto com o Marco, que também explora bem a profundidade, mas é um jogador diferente, até mais técnico, de que forma é que estes pontas de lança se vão conseguir afirmar no futebol português? Português não, europeu. Olha, tem a ver com a inteligência dos seus movimentos. Repara, ele é baixo para avançado, o primeiro gol que ele faz no Benfica é de cabeça, e fez vários no Brasil de cabeça também. Tem a ver mesmo com os movimentos, e foi uma das coisas que nos impressionou, era aquelas diagonais curtas, quando faz o movimento nas costas do central e depois faz para a direita, remata de pé esquerdo, faz para a esquerda, remata de pé esquerdo, e sempre com uma potência incrível. E ele tem um pico muito rápido. Se repararem, ele fez alguns dos golos que ele fez agora já no Benfica, são golos muito fáceis, só encostar. Mas se tu fores ver o que está para trás, o pico que ele dá para estar ali, eu acho que aqueles golos fáceis que ele fez, se fosse, por exemplo, o Arthur Cabral, não os tinha feito porque não estava lá. Ou seja, acho que tem a ver com inteligência dos movimentos, e alguma disponibilidade física que ele tem. Ou seja, ele compensa essa menor estatura com a inteligência, com a leitura da situação. Parece que a bola sobra para ele. Acha que é adequado para um 4-3-3 em que joga com um ponta de lança isolado? Ou é mais um jogador mais indicado para um 9,5 ali, para um segundo avançado? Não, é ponta de lança. Ele é 9 e nada mais que 9. Não é muito... Ali no espaço entre linhas não é muito bom jogador, por assim dizer. Já passaram uns anos, já não o conheço tão bem, mas não fiquei com essa sensação. Acho que ele é 9-9. Tem instinto dentro da área. Sim, é homem da área. É como... Acho que a comparação do Prof com o Falcão, não sei se vocês se recordam bem, o Falcão também era baixo, não tinha 1,80. E de cabeça era quase o melhor que a gente já viu aí. Sim, então o gol da final da Liga Europa é um era muito pelos movimentos dele, e fora da área era trapalhão e tudo. Ou seja, olhavas para ele e este é o 9,5, pelo físico dele. Mas depois até era um gajo trapalhão fora da grande área, mas na grande área ele conseguia sempre descobrir o sítio onde a bola ia ter e fazia golos. Eu acho que o Marcos é mesmo assim. Tinha só uma pergunta relativamente às convocatórias que eu me lembrei de uma história que o Pedro tem de uma convocatória com os guarda-redes, em que foi o Pedro a dar a equipa. Isso foi... Se pudesse contar essa história. Eu contei isso publicamente, nem me lembro disso. Isso foi vais muito descobrindo mal. tudo, ok. Então, Santos foi o meu primeiro trabalho com o professor Josualdo, não é? Não tinha assim tanta confiança e tanta à vontade com ele. Isto para introduzir a história, e era sempre eu que dava o 11 inicial à equipa. O prof dizia-me na véspera o 11 inicial e eu depois projetava no auditório, projetava o 11 inicial, os jogadores estavam lá, ouviam o 11 inicial e depois a palestra. E na noite anterior eu fui-me deitar mais cedo do que o prof Josualdo e o Daniel, que era o outro adjunto, e quando eu me fui deitar era um 11 inicial. E eu fiz aquilo tudo, só que entretanto, durante a noite, quando eu fui-me deitar, o prof em conversa com o Daniel mudaram e era o guarda-redes, ou seja, o prof, quando eu me fui deitar, ele estava, este é o jogo ideal para a gente dar aqui uma oportunidade ao segundo guarda-redes, que era o Vladimir, e então eu fui dormir, fiz o 11 inicial com a equipa que ele tinha, e depois de manhã esqueci-me de confirmar que era o mesmo 11. E o prof tinha dito ao Daniel que ia trocar o guarda-redes, mas também o Daniel se calhar não se lembrou de me dizer, para todos os efeitos eu é que apresentei o 11 e apresentei um 11 inicial com um guarda-redes que não ia jogar. E quando eu percebo que não era aquele guarda-redes que ia jogar, porque está projetado, e o prof olha assim para aquilo, olha assim para mim e faz-me logo assim, já fui, estou morto, vou ser despedido aqui, vou ser despedido antes do jogo.
E depois, mas o prof foi incrível para mim nesse momento. Ele deu a palestra toda, não se descaiu, nada, fez tudo o que tinha a fazer. Quando os jogadores saíram, disse só o Vladimir e o Everson, fiquem aqui, que eram os 2 guarda-redes, o que ia jogar, mas achava que não, e o que não ia jogar, era muito difícil. Depois de um gajo estar ali, a palestra toda, vou jogar, e lhe dizer, olha, tu não vais jogar. Mas o professor chamou os 2, e depois até fez lá uma brincadeira e disse, este gajo aqui quer dar uma facada, quer ficar com o meu lugar, mudou o 11, eu não tinha posto este 11, eras tu que ias jogar. Depois esteve a dizer, ele faz o 11 como os profs com os testes, mandam os testes, o que cai em cima da cama joga, os outros vão para o banco, desculpa lá por este mal-entendido e não sei o quê. Fez ali umas piadas e o gajo que ia jogar, que eu pus que ia jogar, mas que não ia, levou aquilo a bem, não ficou chateado e disse, tudo bem, eu percebo, prof. Mas foi uma cena muito difícil para mim. E depois, quando eles foram embora, o professor resolveu aquilo muito bem. Podia ter calhado mal, o outro que afinal ia para o banco, podia ter-se passado e feito ali uma fita, mas não, ele aceitou muito bem. Também porque o prof soube dar-lhe a volta. Depois o prof diz-me assim, se fosse com o Jesus estavas despedido. Eu sei, prof. Disse-me aquilo assim meio a rir, sabes que se fosse com o Jesus estavas despedido. Eu sei, desculpe lá, prof. Não volta a acontecer. Muito bom. Eu tenho aqui uma pergunta que acho que é importante, até porque não é muito falada, porque éramos adjuntos de Josualdo como analista de jogo, analista de tendências de tendência de jogo, dos adversários. Portanto, explique-nos um bocadinho e nós também na nossa pós-graduação já tivemos a oportunidade de perceber a importância dessa análise, desse tipo de trabalho, mas explicar um bocadinho da função, o que é que tem que fazer e, numa segunda pergunta, até que ponto, na sua opinião, é plausível alterar o modelo de jogo ou a equipa em função do adversário, ou em função daquilo que o adversário traz de bom ou de mau, até que ponto é plausível fazê-lo? Olha, começando pelo que eu fazia para o prof, era muito mais importante que os meus vídeos fossem com base na nossa equipa para melhorar quer o processo coletivo, quer os jogadores individualmente, do que propriamente no adversário. Portanto, o que eu fazia era, para todos os jogos, um vídeo do nosso jogo, imagina, Santos, Red Bull, fazia depois um vídeo do próprio jogo, com correções para a equipa e com correções individuais para os jogadores. E antes do jogo se realizar, fazia então a análise ao adversário. Portanto, nós tínhamos sempre partido em 3, por assim dizer, adversário, o nosso jogo do ponto de vista coletivo e depois as nossas individualidades. Sendo que o nosso adversário, para o prof, não era super importante. Ele queria era mesmo melhorar o nosso jogo e crescer dentro do nosso jogo. Portanto, a minha semana basicamente dividia-se em perceber como é que joga o adversário, apresentar aos jogadores como é que joga, à equipa como é que joga o nosso adversário. O prof, depois, em função disso, pegar ali em alguma nuance estratégica ou não, do como é que a gente pressiona esta equipa, que é diferente se forem 2 defesas ou 3 defesas. E depois depois do jogo realizado, eu mostrava sempre aquilo que não tínhamos feito bem e o que tínhamos feito bem também para reforçar. E envolvia sugestões de forma de melhoria, os seus relatórios ou não, sabes uma coisa engraçada, é que as ideias que eu tinha para o jogo eram iguais às dele. Aliás, eu acho que é por isso que ele me leva, é porque ele percebeu no canal, no 11, que eu dizia as coisas que ele acreditava, e por isso é que ele me quis a fazer, e portanto, a partir de determinado momento, ele já nem via os vídeos antes de mostrar à equipa. Ele já confiava tanto no meu trabalho que ele via o vídeo enquanto eu estava a mostrar à equipa. E isso para mim era super valioso sentir esse tipo de confiança. E depois ele falava também, e, obviamente, aliás, não falava também, ele é que falava e eu é que intervia volta e meia, não é? Mas sempre com base muito mais centrado naquilo que nós fazíamos e como é que nós podíamos melhorar, tendo em conta quais eram as ideias que o professor queria. Eu percebi muito rapidamente também que dinâmica é que ele queria para o 4-3-3 e depois os vídeos eram em função do que fazíamos que ele queria ou do que fazíamos que ele não queria, para mostrar à equipa. Em relação à segunda pergunta, na sua opinião, ou seja, porque estando a bater para o professor Josualdo era uma coisa, mas, ou seja, até que ponto para si é importante? Mudares a tua forma toda de jogar, acho que não faz sentido, mas tens que saber como encaixar no adversário.
por exemplo, tu vês os jogos do Benfica do Roger Schmidt contra o Sporting do Ruben Amorim. Independentemente de estar empatado, uma vitória para cada um e 2 empates, tirando pequenos períodos, o Sporting foi superior ao Benfica taticamente nos jogos todos. E eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que é porque o Benfica não sabe como encaixar no jogo do Sporting. Já ao contrário, o Sporting sabe exatamente o que fazer para encaixar no jogo do Benfica. Quando falo encaixar, falo não só, mas sobretudo, e eu acho que é isso que define se depois és mais dominante ou menos dominante na pressão sobre a defesa dos adversários. Que o Sporting pressiona as defesas do Benfica e o Benfica erra, e o Benfica não consegue tirar a bola, às vezes nem parece saber como é que vai pressionar os defesas do Sporting, e eles estão ali a jogar à bola tranquilos, ninguém lhes tira a bola, nem tem grande pressão, e se não têm muita pressão e se não lhes tiram a bola, eles conseguem depois então fazer a bola chegar à frente, e quem recebe a bola na frente já recebe a bola com boas condições, porque quem faz o passe tranquilo. E isso vai-te. A equipa que não consegue pressionar, não consegue recuperar, vai recuando, e às tantas estás ali fechado atrás por causa disso. Portanto, tens que ter o teu jogo, isso é o mais importante, mas tens que saber como vais encaixar no adversário, sobretudo na construção do adversário. E até podes não impressionar, decides não pressionar. Por exemplo, com a equipa que o Benfica tem, a jogar com Di Maria, com Neres, com Rafa, até é melhor não impressionar, porque eles irem pressionar ou não vão roubar a bola nenhuma e vão ser batidos e ainda ficam menos. Mas pelo menos saberes que, olha, defendemos no nosso meio campo, mas quando a bola sai ao central da direita, é este que vai. Se ele passar para o outro, é o outro que vai. Se tu não sabes isso, não sabes como é que encaixas ali no início do jogo dos adversários, corres o risco de passar o jogo todo a correr, como é o que eu acho que tem acontecido ao Benfica nestes jogos grandes, sempre que está 11-11. E estás mais perto de perder do que ganhar. Vê-se isso muito no Benfica, que não há uma, por via dos jogadores, características dos jogadores, falta uma referência na pressão, não há aquele momento em que a bola chega ali e a equipa vai toda. Sim, eu acho que são as duas coisas, individualmente os jogadores não são bons nas tarefas defensivas, não são, pelo contrário, são o oposto de bons, e depois também não vejo que haja uma ideia sobre como esconder essas dificuldades desses jogadores. Tem alguma... Eu ia perguntar... Força. Eu ouvi também o Mister numa das suas entrevistas dizer que há cada vez menos golos em ataque organizado, planeado, normal, numa situação normal, e cada vez mais em bolas paradas e transições rápidas ou em contra-ataques, como preferirmos. E que isso está relacionado também com a sofisticação tática que cada equipa vai mais implementando, mesmo as equipas mais pequenas. E eu ia perguntar justamente isso, na esteira do que disse do Benfica, se por oposição foi o que o Ruben Amorim, por exemplo, percebeu em relação ao ano passado, que não bastava ter uma equipa que dominava e que tinha a bola há muito tempo com o Paulinho e com o Jogai na direita, e se por oposição este ano soube aproveitar um Gyökeres, por exemplo, um Geni na direita, que são jogadores que, ok, podemos estar ali a manter a bola organizada, mas quando é preciso conseguem fazer a transição rápida e conseguem recuperar também e andar 11 jogadores a recuperar e a pressionar o adversário constantemente. Sim, eu acho que o Sporting este ano é de longe a melhor equipa em Portugal, mas uma coisa incomparável. Entre aquilo que é a dinâmica coletiva e as individualidades, acho que é incomparável para qualquer outra equipa, embora o Benfica esteja muito, muito próximo. Próximo pontualmente, não no jogo jogado, e acho que está a léguas. E começando pela transição ofensiva, o Sporting, quando defende, já prepara esse momento da transição, porque defende com 5-2 e depois aqueles 3 da frente, sobretudo em zona alta ou em zona média, eles estão mais adiantados do que os 2 médios. Ou seja, o Sporting só defende em 5-4-1 quando está na sua grande área, praticamente. De resto, tem sempre aqueles 3 na frente. E não é por acaso, porque no momento em que tu ganhas a bola, e então se o adversário não estiver equilibrado, ou seja, imagina um adversário que joga em 4-3-3 ou 4-4-2, tem os 2 centrais e projeta os 2 laterais. Tu, quando ganhas a bola, já estás 3 contra 2. Se consegues fazer um passe que acelera o jogo para um dos 3 da frente do Sporting, já estás em 3 contra 2. Com uma vantagem, é que 3 contra 2 e se calhar tens meio campo para correr. E os que correm é o Edwards, é o Gyökeres. Sim, depois tem o Gyökeres, que veio trazer essa... Ou seja, a forma como o Sporting defende prepara muito bem as transições. Eu não sei o número de golos que o Sporting já fez em contra-ataque, mas são muitos, de certeza. Há muitos golos que o Sporting faz muitos golos iguais. E isso é dedo de treinador. É dedo de treinador.
ganhou muito com o Gyökeres no momento da transição, mas não só no da transição, também em organização ofensiva. Quando é pressionado, ter a possibilidade de bater a bola na frente e ter um avançado que segura as bolas dá muito mais soluções para sair da pressão. Ou quando o jogo está fechado, ter a possibilidade de meter a bola por cima para ele correr, mesmo que não vá para a baliza, ele segura a bola e a equipa sobe e depois o jogo já está sobre a área adversária. Acho que essa individualidade fez crescer muito o coletivo do Sporting, porque, e pode ser, para as pessoas pode ser parvo eu dizer isto, mas o Sporting, para mim, do ponto de vista coletivo, com o Rubén Amorim, tem sido a melhor equipa do campeonato ao longo destes anos todos. Mesmo no ano em que ficou em quarto, taticamente era a equipa que eu mais gostava de ver, que tinha as coisas mais claras. Só que depois não tinha quem fizesse golos, obviamente que vai perder. Agora, se eu cingir-me só ao que é coletivo, ao processo enquanto equipa, para mim, mesmo no ano passado, era a que eu mais gostava. Só o coletivo, obviamente, com o jogo do Benfica, com o Enzo, com o Washington, com o Rafa naquela posição, era a melhor equipa, porque o jogo não é só coletivo, é simbiose do coletivo com o individual. Obviamente o Benfica foi de longe a melhor equipa o ano passado, mas se esquecêssemos essas peças individuais, o Sporting foi sempre uma equipa do Rubén Amorim que eu gosto muito. E eu pegava, também, já que estamos a falar no Sporting e no Gyökeres, ele tem 3 golos em 3 clássicos e é um golo em cada um dos clássicos /derbys. Desde os 60 e qualquer coisa, que é o primeiro jogador a marcar em 3 clássicos. Exatamente. E o que para mim me saltou na retina foi a forma de 2 abordagens diferentes dos centrais. A abordagem Pepe e Otamendi, que tiveram uma abordagem muito mais agressiva, impetuosa, de querer ganhar no físico a Gyökeres, e depois tivemos a abordagem de António Silva no último jogo, que foi bastante propalada, mas foi sobretudo por esperar pela ação do Gyökeres, por ter os apoios bem colocados, por não tentar antecipar aquilo que o Gyökeres pode fazer. Surpreende a forma como Pepe e Otamendi foram ultrapassados pelo Gyökeres, até porque eu vi um artigo do Pedro na altura que dizia que o Pepe era o central, na altura que estava dúvida da lesão, que poderia parar Gyökeres. Surpreendeu a forma como o Gyökeres conseguiu? Não me surpreendeu. Surpreendeu-me aquele lance do gol com o Pepe, até alguma felicidade do Gyökeres que ganha ali no ressalto. Sim, mas o Pepe não conseguiu parar o Gyökeres, é um facto, mas parece-me a mim que tem mais argumentos que o Otamendi para parar aquele tipo de jogador. Porque o Pepe, na minha opinião, toma, não sempre, mas vai tomando algumas boas decisões. O Otamendi toma sucessivamente más decisões no momento de defender. O Otamendi seja qual for o adversário, quer sempre roubar a bola o mais rápido possível. E, aliás, eu até fiquei com a sensação que ainda na primeira parte do Sporting com o Benfica, um lance em que o António vem recuando à espera do erro. Eu fiquei com a sensação que o Otamendi estava a refilar com o António, do tipo, fogo, vai lá, tira-lhe a bola. E quando tens espaço nas costas, não tens cobertura, e estás a jogar contra um gajo que é super rápido e que se mete na frente e nunca mais o apanhas, tu não podes travar para o defender. Claro. Tens que ir recuando à espera que chegue a ajuda da defesa, ou se não chegar, até ao momento em que estás ali, em que, se eu recuar mais, ele remata e marca golo, porque já está tão perto da baliza. Tens que saber o momento exato para travar. E enquanto vais recuando e ele vai conduzindo a bola, há sempre a possibilidade de, na condução, ele dá um toquezinho com um bocadinho mais de força, e esse é o momento em que tu lhe sacas a bola. Agora, se ele vem a correr na tua direção, se tu estás parado, quem é que vai chegar primeiro lá atrás? É ele que vem a correr ou és tu que estás parado e estás de costas? Foi basicamente o que o Otamendi fez no lance que leva amarelo. E depois no lance do golo também quer, em vez de confiança também. Sim, quer mostrar agressividade, impulsividade. Sim, aquele lance do Otamendi no lance do golo, embora seja uma abordagem errada, a verdade é que se ele fizer aquilo contra 90% dos avançados da Liga, aquele chega para lá, ele derruba-os e eles atrapalham-se e a bola vai para fora e o lance fica resolvido. Só que quando jogas contra um gajo que aquela dimensão física, ou se fosse o Darwin, por exemplo, que eu acho que é muito parecido, o contacto para rodar sobre a defesa e ir sozinho. Tens de o conhecer, tens de prevenir isso, tens de ter algum cuidado. Ele foi imprudente, como é sucessivamente. É um grande central, é campeão do mundo, tem coisas incríveis e até ele tem uma série de abordagens que eu acho que são erradas, mas a verdade é que ele tem sucesso nelas.
Ele faz isto, para mim é um erro, travar e investir sobre o avançado, mas ele até tem sucesso na maioria das vezes, porque senão ele não estava a jogar no Benfica e na seleção da Argentina. Pá, só que ele joga sempre no risco, é sempre 8 ou 80. Saca a bola ao gajo, é muito bom que a minha equipa fica já sem bolas, que o estar a vir defender cá atrás. Pá, mas se não saca, como aquele gol do Estrela da Amadora, não sei se recordam, o portador da bola vem de frente a correr e ele trava ali. É só meter a bola na frente e ele nunca mais o apanha. E, pá, mas é o tipo de jogador que ele é. Joga sempre no risco e a verdade é que tem muitas vezes sucesso, senão não tinha a carreira que teve. Agora, eu identifico mais com jogadores que, na minha opinião, têm abordagens mais inteligentes, como é o caso do E sobretudo com um jogador como o Guilherme Carzeu é essencial. Sim, sim. Muito bem. E agora, antes de passarmos ao jogo, não sei se tens mais alguma questão. E aqui meia dúzia de questões sobre... Meia dúzia, quer dizer, meia dúzia de tópicos. Pode ser só uma ou duas questões sobre o Boa Vista, mas não sei se vocês querem ainda acrescentar alguma coisa. Eu estou bem. Estás bem? Bebe um bocado de licor 35. Se quiserem passar para as rúbricas, por mim. Pronto. Mas faz lá falar. Porque foi uma vista com um grande investimento também na altura. O Boa Vista foi contratar o Rami campeão do mundo, o Ángel Gomes também um grande jogador. Era uma equipa à volta da qual havia imensa expectativa, ia ser o quinto grande a disputar com o Braga ali o quase pódio do campeonato português. Eu vi também que o Pedro a certa altura disse que a expectativa se virou contra a própria equipa e contra o próprio percurso da equipa no campeonato português. E eu queria perguntar-lhe, também esteve no Boa Vista com o professor João, como é lógico, como é que foi gerir essa tentativa de catapultagem do Boa Vista para o topo do futebol português? E o que é que correu menos bem? Foi uma época muito, muito, muito difícil. Nós entramos à 8ª ou 9ª jornada, já não sei bem. No nosso primeiro jogo, quando entramos em campo, porque já tinha jogado uma ou duas equipas antes, nós entramos em campo ao primeiro jogo no último lugar do campeonato. E depois, fazeres a época toda, porque nunca em momento algum nós estivemos tranquilos. Não tivemos sempre a descer, umas vezes estávamos, outras não estávamos, mas fazeres a época toda, sempre ali, ou no último lugar, ou 1 ponto acima, ou 2 pontos acima, ou 1 ponto abaixo, é uma dureza, porque os jogadores não jogam metade do que podem jogar, pela ansiedade, pelo nervosismo, e o rendimento não é nem metade do que pode ser. Depois, foi um plantel que a construção não passou por nós, acho que também não passou pelo treinador anterior, que é um ótimo treinador. O Vasco Seabra, que é um ótimo treinador. Que na altura ganhou 3-0 ao Benfica, ou 3-0. Sim, 3-0. Tinha sido um dos poucos jogos que ganham, mas a verdade é que a expectativa veio com grandes nomes, mas depois havia ali muitas coisas. Tínhamos, por exemplo, algumas 14 ou 15 nacionalidades diferentes na equipa, muita gente que nunca tinha sequer jogado a um nível sénior profissional. Tinha havido muita gente da América do Sul, diferentes países, que nunca tinham tido assim grandes experiências no futebol profissional e que eram... Não é o potencial, mas a qualidade imediata era muito, muito duvidosa em muita gente. Mas dava para fazer ali um núcleo base com muita qualidade. Acho que poderíamos e deveríamos ter feito mais pontos do que os que fizemos, mas a verdade é que acho que essa condicionante de estar sempre na luta pela manutenção obrigou a um jogo que não era tão bonito e se calhar não era tão propício para os nossos jogadores para conseguires o pontinho aqui ou ali. Sim, mas tínhamos... depois havia muitas dificuldades também, coisas que mexem com o grupo, porque teres o Ángel ou o Javi Garcia ou uma série de jogadores, eram 7, 8, 9 jogadores que estavam emprestados e que no fim do ano não iam estar no Boa Vista, e portanto, na verdade, e toda a gente é profissional, mas quem lá está e sabe que estará no ano a seguir sente de maneira diferente. Ou seja, se o Boa Vista descesse, toda a gente ia ficar muito triste. Mas os que estavam lá para o ano e que iam jogar a segunda divisão iam ficar mais tristes do que os que regressavam aos seus clubes. E isso também não ajudou muito. Porque nós sentimos... Aliás, houve ali um momento na época que o professor chamou não só os capitães, mas mais uma série de jogadores que eram os que iriam continuar no Boa Vista no ano seguinte, porque não estavam emprestados. E sim, malta, ou vocês ajudam a aguentar o barco, ou isto vai ser mal para todos. Porque depois vocês para o ano... vão para a segunda divisão, os contratos pioram,
as oportunidades escasseiam, vai ser mal para toda a gente. Ou seja, houve ali uma série de gente com muita qualidade e consagrada e que merecia ganhar muito dinheiro, mas teres malta a ganhar 50 mil euros e outros a ganhar 3, e depois às vezes os de 50 estão lesionados meses e meses e meses e os 3 é que carregam a equipa ao colo. Pá, era uma situação que também não era propriamente, nem sempre justa. Cada um faz o seu contrato, é justo, mas não é. Eram situações às vezes desconfortáveis, por vezes nunca atrasou demasiado, mas às vezes atrasava, e há gente que precisava, se atrasava fazia diferença porque tem a casa para pagar, e depois há outros que se calhar nem precisam de consultar o saldo do banco, né? O Ângelo veio emprestado pelo Lille, era o Lille que pagava, mas atenção, estou a dar o exemplo do Ângelo, mas o Ângelo super profissional, aliás, incrível. Fez uma grande época. Fez uma grande época e surpreendente, porque às vezes os gajos que têm aquela qualidade toda podem cortar-se um bocadinho mais. Vedeta, sim. Exato. E cortar-se ao trabalho, não ouvir, ter a mania. E o gajo é absolutamente incrível. Adorei e espero que ele jogue em grandes clubes, porque naquela altura, quando estive com ele, para mim, ele jogava em qualquer equipa em Portugal. Era facilmente titular num dos 3 grandes. Eu não tenho seguido tanto, mas acho que para o Lille ele depois começou a jogar num meio campo a 2, e não é propriamente aquilo que ele... Porque ele fazia-me lembrar, naquele ano estava a aparecer também o Pote, cada remate era um gol. O Ângelo era assim. O Ângelo nos treinos, todos os remates que ele fazia era gol. Todos. É uma coisa inacreditável. E nos jogos também fez muitos. E acho que foi o jogador mais diferenciado que nós tivemos ali no Boa Vista. Claramente. Depois tínhamos malta, o Rami era campeão do mundo, mas jogou 4 ou 5 jogos, esteve sempre lesionado. Sim, condição física já não era. Sim, havia ali muitas, o Ravi Garcia também teve lesionado muito tempo. Tínhamos grandes nomes, mas depois os grandes nomes... O Seba Pérez já estava? Estava. O grande jogador. O Seba, quando chegámos, ele só tinha jogado um jogo e para a taça, e depois, com o decorrer da época, ganhou o seu espaço, até aproveitou as lesões do Ravi Garcia e começou a jogar. Acho que está a jogar ainda mais hoje do que o que jogava naquela altura, mas já naquela altura... Já tinha muito traquejo, vinha ali... Naquela altura já uma classe, grande jogador. Aliás, eu tinha uma brincadeira com ele, porque durante muito tempo, quando ele jogava, nós não perdíamos. Eu tinha sempre uma brincadeira que quando o prof anunciava o 11, ou nós anunciávamos o 11, eu depois passava por ele. Já vi que hoje a gente não perde, tu jogas. E o gajo ria-se. Sim, e agora é capitão. Portanto, conquistou o seu lugar no Boa Vista. E ele tinha uma influência no balneário. Era o primeiro ano que lá estava. Era espanhol, embora a maior parte da malta ali acho que até falava espanhol. Mas, posso-vos dizer, ele era vegano, não é? Vegan. E a partir de determinado momento, não era metade, mas era quase metade da equipa, tornou-se vegan para seguir a influência do gajo. Já. Ele era mesmo muito ouvido no balneário, era um grande não sendo líder, porque estava lá há pouco tempo, mas tornou-se um grande líder influente. Sim, grande gajo e grande jogador. Sim, é mesmo. Tinha só uma última pergunta, mesmo antes da rúbrica, até porque o Canal 11 foi efetivamente um precursor nesta maneira de estar na comunicação, no futebol, e o Pedro está lá, creio, desde o início, ou praticamente. Sim, desde o início. E queria também que desse uma mensagem para os seus colegas do 11, depois nós cortamos e mandamos para eles também, e para explicar um bocado desta mudança que houve no futebol e a importância que o 11 teve nesta maneira de analisar o jogo e na maneira de estar na comunicação e, sobretudo, no futebol. Até influenciou os painéis dos canais generalistas, influenciou muito a forma nós estamos aqui de comunicar futebol. Sim. Para mim é um prazer, tem sido um prazer incrível conviver com aquela malta toda. Acho que o painel, quem construiu o painel foi muito feliz, porque temos pessoas com perspectivas diferentes que eu acho que se enriquecem todos. E sim, acho que não faz sentido. Eu pelo menos penso assim. Se eu vou desconfiar do árbitro ou do jogador, se eu desconfio disso, eu então não quero ver futebol. Sim, eu quero ver futebol porque eu gosto de futebol e acredito naquilo. Se eu não acreditar, para que é que eu vou ver? Se eu achar que o árbitro Manel
vai prejudicar a equipa X, para que é que eu estou a ver aquele jogo, se eu não acredito naquilo? E eu acho que o 11, não sei, se calhar reuniu uma série de pessoas que pensam como eu, porque digo-vos uma coisa, ao contrário se calhar do que se pensa, ninguém chega ali e nos diz não podem falar disto ou não podem falar daquilo, nada, zero. Nunca ninguém me disse não podes dizer isto ou não podes fazer aquilo ou não podes nada. Ali nós somos e dizemos tudo o que queremos mesmo. E a verdade é que se calhar também se contagia entre uns e outros. Ninguém está ali a cascar num árbitro e se calhar aquele que algum dia lhe quiser apetecer até se vai sentir mal por ser o único com vontade de o fazer. E acho que foi uma lufada de ar fresco, porque fala-se efetivamente no jogo e com diferentes prismas. Eu se calhar num lado mais tático, outros prismas mais económico, mais que eu acho que todos interessam. Eu aprendo todos os dias com eles todos, e tenho a pretensão de achar que eles também aprendem um bocadinho comigo. E nós todos aprendemos com vocês, sim, claro. Portanto isso também é muito bom e é sinal de que o trabalho está a ser bem feito. Sim, eu acho que sim. Portanto, e é um prazer, porque nós, desculpa interromper, não. Nós vamos para os programas e fazemos aquilo com prazer, ou seja, é um trabalho, não é? Somos remunerados por ali estar, mas vamos com prazer. Aliás, acho que dá para transparece. Sim, o ambiente é a positivo, camaradagem sim, que se nota ali no estúdio, as brincadeiras, o gozo uns com os outros, transparece que a malta gosta de estar ali. Muito bem. Vamos então passar agora à nossa primeira rúbrica, Lotaria do Penalti. Lotaria do Penalti. Vamos então à Lotaria do Penalti. Antes de mais, agradecer à Licor 35 por patrocinar esta rúbrica. Eu trouxe aqui vários mini-jogos, mini-desafios para o Pedro. O primeiro, eu já tinha dado assim um cheirinho do que podia ser, que é, eu vou-lhe dizer aqui, para escolher entre duas equipas ou duas épocas marcantes de cada um dos três grandes do futebol português. Portanto, começo pelo Porto e pronto, isto claro, dizer qual é que mais gostou de ver jogar ou que jogava melhor na sua opinião. E, portanto, entre o Porto 2003-2004 e o Porto 2010-2011. Olha, o Porto 2003-2004 é campeão europeu, treinado pelo Mourinho, que foi a minha primeira grande influência. Eu venerava o Mourinho desde esse tempo e depois quando foi para a Inglaterra. Portanto, essa equipa que tinha o Alenichev no banco, um dos melhores jogadores que já passou por Portugal e não era titular absoluto nesse Porto, é uma equipa inesquecível. E eu sei que a do Vilas Boas também fez coisas incríveis e resultados e exibições incríveis, mas o Porto Mourinho... do Josualdo. Sim, o Josualdo é tricampeão no Futebol Clube do Porto. Mas a do Mourinho é inigualável, eu acho. Muito bem. Depois entre Sporting 2015-2016 e o Sporting atual desta época. Em 2015-2016 era uma grande equipa que depois acabou por baquear e perder o campeonato quando teve uma vantagem larga, mas era uma grande equipa que jogava em qualquer campo para ganhar. Mas a deste ano eu acho que vai conseguir aquilo que essa não conseguiu, que é o título. Ainda falta um bom bocado, mas acho que vai conseguir o que essa equipa não conseguiu e também marca golos com fartura todos os jogos, tem um jogo super bem definido. Aliás, eu acho que o Ruben Amorim bebeu muito do Jorge Jesus, muito mesmo, sim. E digo, bebeu o que deve fazer e também o que não deve fazer. E acho que por isso é que ele acho que por isso é que ele é o meu treinador preferido neste momento de nacionalidade portuguesa, é o Ruben, e acho que bebeu muito disso, porque as equipas do Jesus, taticamente incríveis, super bem definidas, o Ruben Amorim transportou isso para as equipas dele, mas se calhar com uma liderança mais cativante para os jogadores. E com o portanto, é essa a equipa também. Sim. Muito bem. Agora, entre o Benfica 2009-2010, também de Jorge Jesus, e o Benfica de 22-23. Portanto, eu escolho o de 2009-2010. O de 22-23 também tem momentos incríveis, a prestação na Liga dos Campeões é fantástica, exibições incríveis. Mas o de 2009-2010 estava a passar por cima de toda a gente. Passava por cima de toda a gente, era goleadas atrás de goleadas, e depois juntares Saviola, Aimar, Di Maria, o Ramírez,
Era o Fábio Coentrão, nesse ano começou a jogar lateral esquerdo e fazia assistências quase todos os jogos. O Cardoso, que é o melhor o marcador Cardoso, dessa época. que eu adorava o Cardoso. O Ravi. Um goleador do caraças. O Ravi a segurar... era uma equipa fabulosa individualmente e coletivamente, e o Benfica já não era campeão há alguns anos, há 6 ou 7, não sei, 5, e acho que é uma equipa marcante essa, e pelo bom futebol também. Muito bem, agora vou colocar um desafio. Portanto, o Pedro é o treinador de um dos 3 grandes em Portugal e vai ter que jogar contra o City de Guardiola na Champions League. A minha pergunta é: quais são os aspectos que iria trabalhar na sua equipa para conseguir de alguma forma anular o jogo de Guardiola e, por outro lado, feri-lo? Olha, dependia se treinasse Benfica, Porto ou Sporting. Eu sei, Ou seja, se fosse o Sporting do Ruben Amorim, iria fazer aquilo que eles costumam fazer habitualmente. Pressão lá em cima, retardar o ataque, tentar retardar o ataque do City, porque sei que depois os meus jogadores têm capacidade para acelerar e vir para trás, recuperar a posição defensiva. Obviamente que tu queres sempre tirar a bola, mas tens que aceitar, quando jogas com o City, tens de perceber que por mais que queiras não vais conseguir, e portanto a tua equipa tem que estar preparada para estar muito tempo sem bola, muito tempo no momento defensivo, e não pode haver frustração por causa disso. Mas acho que, por exemplo, se calhar, sendo o Ruben Amorim no Sporting, não mudava nada na forma como aquilo que o Sporting faz, sabendo que obviamente ia estar mais tempo sem bola do que propriamente com ela. Se fosse o Benfica, por exemplo, não ia pressionar, porque isso então ia abrir avenidas. A jogar com o Di Maria ou com o Neres ou com esses jogadores, tinha que defender só no meu meio campo, à espera de um momento que recuperasse a bola e tentasse sair para o contra-ataque. Porquê? Porque se tu queres ir pressionar, não só o City, mas estamos a falar do City, e vais pressionar com o Di Maria, com o Neres, com o Rafa, com o João Mário, com o Arthur Cabral, eles não só vão passar por ti facilmente, como depois ficas a defender só com os defesas e o João Mário. Imagina defenderes o Foden e o Haaland e o De Bruyne com 5 ou 6 jogadores. Cada ataque é um golo, quase. Mas mesmo. Não é dar um exemplo, é mesmo. Eles não perdoam. E acho que dependia do clube que tivesse. E o Porto? Já agora? O Porto tem que manter a sua matriz, pressionar em cima deles. E, aliás, se bem me recordo, nem o Sporting nem o Porto foram... O Porto teve um jogo... Já está-me a falhar a memória. O Sporting teve, que em casa correu muito mal, depois lá já estava resolvido também. Sim, e o Porto também teve com o City também. Teve. Sim, exatamente. E não foi desnivelado, ou melhor, desnivelado é sempre, mas não foi... Sim, não foi estrondoso. É acho a mítica que era conferência manter... de imprensa do Sr. José. O Sérgio Conceição a chamar ao Guardiola de Sr. José. Essa é a mítica conferência de imprensa. Acho que era manter a identidade do quer Porto, quer Sporting. Muito bem. E o último, que também foi algo que tinha pedido, era a equipa sensação, para si, a equipa sensação da Liga, ou revelação, falar um bocadinho. Olha, e dizer-nos quem... Começou por ser o Moreirense, mas eu agora vou ter que dizer o Aroca. O Aroca que, para além de marcar muitos golos, joga muito bem, tem que ter uma prospeção incrível, porque os jogadores que eles desencantaram em Espanha são... Desde logo, olha, o central, o Ravi, fez 15 ou 16 jogos no Atlético de Madrid, acho que foi titular do Besiktas durante um período, mas sobretudo os homens da frente, o Cristo ali nas costas do Mujica, e depois o Jason, que tem alguns 100 jogos na Liga Espanhola, depois o Silavi pela esquerda, agora encontrou ali o Pedro Santos, que é um miúdo com muito talento. Eu não sei se ele ainda está ligado ao Braga ou se já está em definitivo no Aroca, mas ele com o David Simão dão... Sim, o David Simão a mostrar agora Sim, ter uma equipa que favorece... Uma equipa que favorece as suas características. E o jogo do Aroca contra o Porto é incrível, porque eles mesmo em vantagem nunca se acanharam e atacaram sempre que tinham que atacar. Passaram o tempo da compensação em cima do Porto, a ganharem, e o jogo decorreu no meio campo do Porto. Acho que, aliás, e os resultados desde que entrou o Daniel...
são absolutamente incríveis. Fantástico. Eles estavam em último, acho eu. Eu acho que, não conferi, mas acho que eram a equipa da segunda volta com mais pontos ou qualquer coisa assim. Sim, ele tem resultados incríveis. Ele pegou a descer. Sim. Pá, já agora aproveito também para dizer que os resultados anteriores não faziam jus ao que a equipa jogava, porque também jogava muito melhor do que eu também acho que os pontos o que Álvaro fazia. Pacheco também sofreu um bocado disso no Estoril. Sim, e só que a verdade é que depois da mudança do treinador não só continuaram a jogar bem, melhoraram a forma como jogavam e vêm as vitórias, que é o que mais interessa. Mas aqueles espanhóis, sobretudo o Cristo e o Mujica, definem muito bem. Eles não precisam ter muitas oportunidades porque definem muito bem. Acha que tem espaço num grande para o ano? Não. Se estivéssemos a falar de jogadores com 22, 23 anos, eu achava que iam lá chegar. Agora 25, 26, acho que já não chegam lá. Chegaram, estão a aparecer um bocadinho, não estão a aparecer tarde, mas numa perspectiva de chegar a um grande em que os grandes querem comprar para depois vender, acho que já é tarde. Ok, muito bem. Vamos então passar à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então às luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer às Tintas de Cobel. Já tínhamos falado das luvas do Ricardo hoje, portanto é o nome da nossa última rúbrica, onde nós pedimos sempre aqui uma memória, uma história ao nosso convidado, e eu vou induzir essa memória. Eu já fiz isso no outro dia, agora nem induzi muitas memórias. Inception. Porque eu sei que há um jogo que viu ao vivo, que é o jogo da sua vida ao vivo, que é o Chelsea United de 2006. É verdade que foi um jogo que assistiu ao vivo. Não sei se já mudou de opinião enquanto ao jogo da sua vida, mas não. Não pude ver a final do Europeu ao vivo, portanto, pronto, quero que nos conte. Teria sido esse. Naquela altura eu era mega fã do José Mourinho e a equipa tinha portugueses, e é o jogo que o Mourinho atira a medalha. Não sei se vocês se recordam disso. Sim, é campeão e atira a medalha para o público. E depois aquele ambiente em Inglaterra é fabuloso, de uma equipa que não estava habituada a ganhar, e era uma super equipa, e nem era pelas individualidades. As individualidades depois apareceram em função da super equipa que era. Ou seja, eu gostei de tudo aquilo, do ambiente, e depois, lá está, também não posso esquecer que eu era mega fã do José Mourinho e vibrava muito com as vitórias do Chelsea. De lá para cá, não me lembro assim de um jogo com o tamanho. E o Rooney nesse jogo lesiona-se e teve em risco no IPO 2006, depois acaba. Exatamente, que é o europeu que depois joga contra Portugal. Exato. Eu acho que ele nem faz os primeiros jogos, se não estou em erro. Não. E depois nesse Mundial é expulso e o Cristiano Ronaldo... Exato. Há esse momento entre eles. Sim, é um gol de Ricardo Carvalho nesse jogo, não é? Um grande gol. Sim. Pronto, então acabamos então aqui em beleza este episódio. Eu quero uma vez mais agradecer ao Pedro a honra de estar aqui connosco. Espero que tenha gostado de estar aqui na nossa companhia e desta conversa. Voltar a referir e não esquecer de comprar o bilhete para dia 22, vai ser bom. Agradecer também aos nossos patrocinadores, à Betana, à Licor 35 e à Tintas do Copel, e uma vez mais ao Pedro, muito obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui, espero que tenha gostado. Muito obrigado, foi um prazer. Ok, pronto, obrigado, então vemos no próximo episódio. Um grande abraço, deixem like e subscribe, está feito. Mais 3 é a bola a girar, o quinto gota a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.